Wilson Silva, deixa eu dar uma boa tarde aqui. A Tatiane Pimentel, ela que é psicanalista, meu irmão, tá aqui ao nosso lado. E o nosso tema de hoje, como se relacionar com os filhos, né? É, e a conexão, é conexão ou cobrança? O que falta entre pais e filhos? Gente, o tema de hoje tá quentíssimo, viu? E a gente está trazendo uma especialista para nos ajudar aqui a compreender melhor tudo isso, né? A psicanalista Tatiane Pimentel. Seja bem-vinda ao nosso programa Entre Amigos. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sejam todos acolhidos nesse momento onde nós vamos falar sobre essa relação que é tão desafiadora, tão acolhedora, tão importante, que é de pais e filhos. Tudo bem com você, Tatiane? Tudo na paz. E com você? Caminhando, tudo muito bem, né? E com seus filhos? Tá todo mundo bem. Tá tudo grande também, viu, Tatiane? Já tem um de 41 anos, né, que mora em Portugal, carreteiro internacional. Tem a minha filha que trabalha aqui na Pituba, ela tem 38 anos, tá? E tem o caçula, né, que tem 22 anos, faz direito na UNEB, tá? Então são 3 filhos aí que já me deram 5 netos, né? Já me deram 5 netos, tá? Então, pai duas Só vezes. não o caçula ainda não, mas a menina e o mais velho, e aí pronto. Aí é um negócio com esses netinhos que eu nunca vi. Quando eu não passo por lá, meu avô, por que não veio? Eu disse, calma que eu tô resolvendo uns pepinozinhos aí. Aí ele diz, venha, passe aqui que eu quero lhe dar um cheiro. Aí termina conquistando o coração, né, Miriam? Aí a gente termina passando lá, viu? Maravilha, maravilha. E com você, tá tudo bem, Tatiana? Tá tudo bem, sim. Eu tenho uma filha de 12 anos, que é minha riqueza, e está na fase pré-adolescente. Sim. E é nesse momento também que muitos pais se identificam com essa realidade, que é a fase mais desafiadora, que é a adolescência. Bom, e como psicanalista, você já atua há quanto tempo? Eita. Não quero descobrir a sua idade, pelo Não, amor não, de eu vou Deus. tentar ser discreta, você não descobrir. Mas eu acredito que uns 20 anos. Verdade? Acho que 20. Acho que 20 anos, mais ou menos. Porque na área de humanas, né? Que é a área de saúde humana, que é justamente no processo de psicanálise, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, Sim. trabalhando com terapia de casal, terapia de família, atendendo crianças a partir de 4 anos. Então é uma caminhada, viu? Não falta trabalho, né? Não falta trabalho. O que é muito bom, né? que é Porque muito quando bom. eu percebo por você, pelos seus olhos brilhantes, que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, Pois é. tudo flui, tudo fica mais fácil, né? Posso faltar tudo na minha vida, menos o meu compromisso de estar aqui todos os dias. Há 31 anos aqui, vou fazer 32, caminho de 32 anos, eu nunca faltei um dia de trabalho. Claro, essa semana, 2 dias, a 5, uma vez ou outra, por causa de saúde, Sim, tem que ir ao médico, sim. essa coisa toda. Mas fora disso, eu nunca perdi um dia de trabalho, Parabéns. viu? Parabéns. E procuro agir dessa forma. Quando você trabalha com o amor, microfone é o seguinte, quem está do outro lado, tá lá esperando a manhã inteira, né? Gosta do locutor, gosta da programação, tá lá, espera a manhã inteira até dar aquele horário de 1 da tarde para ouvir o Bom Dia do Reis Moura. E aí quando não ouve, aí fica aquela confusão de ontem, tantas ligações, foi que aconteceu, meu Deus, foi que teve com o Reis Moura, não teve nada, o Reis Moura já está aqui de volta. E esse viu? Bom Dia do Reis Moura é famoso, viu? Olha. É famoso. Bom, Tatiane Pimentel, psicanalista, gente, o nosso tema de hoje, como se relacionar com os filhos. É um desafio, Tatiane, relacionar com os filhos? É um desafio para os dois, tanto Sim. para os pais que estão vivendo a experiência de aprender e entender e criar esse vínculo com esses filhos, tanto como os filhos, que na maioria das vezes acham que tudo que os pais fazem é muito chato, brigam demais, falam demais, e no processo da adolescência ainda é mais delicado. A adolescência é como se fosse o segundo parto, né? É quando eles começam a ter sua própria identidade. Então, nesse processo de educação, existem alguns fatores que contam bastante na relação pais e filhos, que são os fatores emocionais, psicológicos, estruturais. Então, hoje, mais do que nunca, é importante esse processo terapêutico para os pais, que é o chamado coach parental. Eu sempre digo para os pais que eles não erram. Eles, muitas das vezes, tentam e não alcançam os resultados que eles esperam. O errar é muito relativo, porque eu não posso errar por aquilo que eu acho que é certo, porque eu acredito naquilo. O repetir isso, talvez sim a gente possa chamar de erro. Mas existem várias formas da gente tentar se conectar com os nossos filhos. E mais do que nunca, entender que eles não são nossos inimigos. Muitos pais dizem que eu lavo minhas mãos, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu vou deixar como ele quer.
Mas são seus filhos, vão ser Não. seus filhos a vida toda, Filho uma vez, filho para sempre, né? para sempre. E você também já foi filho, Pronto, com certeza. não é? Então, quando você olha para o passado, o que é que seus filhos estão repetindo sobre o que você já fez? Nossa criação, ela é muito originada do que a gente viveu na nossa história. Eu sou uma mãe que, mesmo não concordando com muitas atitudes da minha mãe, eu, sem perceber, eu termino fazendo a mesma coisa. Porque é a criação, é o vínculo, é aquela crença, é aquela fala constante de que seus pais te diziam e você termina replicando. Certo ou errado, a gente só vai descobrir quando a gente realmente viver a carreira maternal e paternal. Bom, Tatiane Pimentel, psicanalista, hoje se fala muito sobre a ausência de conexão entre pais e filhos, né? O que tem causado essa dificuldade de diálogo nas famílias, Tatiane? Você entendeu? Entendi. E é uma pergunta maravilhosa, porque quando nós estamos falando de ausência de conexão, nós estamos falando de falta de vínculo, falta de comunicação, falta de diálogo, se colocar no lugar do outro, entender que seu filho é um ser humano, ele tem a personalidade dele, ele tem as opiniões diferentes da sua, e você também perceber que você pode estar errado. Pedir desculpa não é diminuir sua autoridade, é mostrar para o seu filho que é possível se desculpar. Então, essa falta de conexão, ela está muito relativa a como você se vê. Como você se projeta, essa necessidade de querermos sempre termos respostas para tudo. E aí você termina se afastando do seu filho porque você não compreende a demanda dele. Seu filho, por outro lado, entende que você nunca sabe o que ele pensa, nunca pede a opinião dele. Esse filho começa a se conectar com amigos. Esses pais ficam mais isolados porque a carga de trabalho é muito grande, as demandas que ele tem pessoais, familiares também são muito grandes. A rede social o distancia muito, porque essas crianças querem ficar no quarto, trancados, só utilizando o computador, notebook, tablet. Esses pais que também não querem problema, não querem estresse, deixam eles à vontade. Que é um perigo, né? É o perigo, porque a gente teve uma certa época que a gente evitava as crianças irem para a rua, com medo que acontecesse alguma coisa. E aí você coloca seu filho dentro de casa achando que está protegendo. Só que a rede social, ela também pode ser nociva. E o perigo pode ser maior? Muito maior, porque ele é silencioso. Sim. E você não acompanha. Você sabe das consequências. E isso quando você é aquele pai que tem a senha do celular de seu filho, quando você rastreia, quando você permite que ele feche a porta, mas também deixa a porta aberta um pouquinho. Quando você estabelece regras, limites, os pais têm uma dificuldade muito grande hoje de limitar. Quando eu digo os pais, eu não estou generalizando, mas na grande parte, na grande maioria, pelos pais que eu atendo, existe uma preocupação muito grande de não invadir a privacidade do seu filho. É preciso. Que privacidade é essa que nós estamos falando? Porque ele está dentro da sua casa, Claro. ele é sustentado por você e é necessário que ele entenda os limites. A gente querendo dar espaço para os nossos filhos, a gente termina dando uma liberdade que ele entende que os pais não ligam para eles. Que várias crianças, quando eu estou atendendo adolescente, eles sempre me dizem, minha mãe não tem tempo para mim. Meu pai está sempre ocupado. Meus pais só andam brigando. Eu prefiro ficar com meus amigos. É muito legal ficar com eles. Quando eu chego em casa, meus pais são muito chatos. Tem coisa que te deixa assustada? Sim, por exemplo, tem casos de adolescentes que se cortam, Sim. que é o chamado self-cut, que é quando essas crianças elas não conseguem trabalhar a raiva dela, elas não conseguem administrar as emoções, elas percebem que os pais estão pressionando ou deixando-as. A escola também não faz esse papel esperado pedagogicamente, e aí vem o bullying, vem muitas situações, uma certa alienação de alguns familiares, e essa criança, esse adolescente, acha que a culpa é dele. E ele começa a se cortar, ou para chamar atenção, ou porque ele quer se punir por algo que ele fez. Pois é, agora, o Tatiane Pimentel, psicanalista, né? A cobrança excessiva pode refletir frustrações e insegurança dos próprios pais? Sim, porque grande parte dos pais que cobram seus filhos, eles estão transferindo para as crianças o que eles gostariam de ser ou gostariam de ter alcançados. Muitas das vezes eles projetam nos filhos os sonhos dele. Aquele pai que quis ser médico não consegue, quer que aquele filho estude muito para ser médico. Aquele pai que passou por uma restrição financeira quando era criança,
dá tudo para seu filho, porque esse filho, ele não quer que o filho passe o que ele passou. Sim. Então, todas essas frustrações, excessos de expectativa, promovem nessa relação uma relação de cobrança. Uhum. E o mais importante, que é o amor, o afeto, o diálogo, o acolhimento, não acontece. Bom, Tatiane, segura um pouquinho que eu tenho um ouvinte aqui na linha. Celso, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Tudo bom? E você, Rei? Graças a Deus, caminhando do jeito que Deus quer e manda. O que é que você manda? Ouviu aí o nosso tema hoje? Tema importante, né? Eu gostaria de saber com a minha xará de Pimentel, Dona Pimentel, você me perguntou, se ela é onde ela atende, se ela atende alguma clínica, se ela atende pelo SUS em algum lugar, porque eu estou com várias pessoas que estão precisando de conversar com uma pessoa como ela. Então não é só uma pessoa, você tem várias pessoas. É porque a família é grande, né? A família é grande, a sua família é uma família grande. Ó, fique ligada, pegue aí a caneta e o papel, porque no finalzinho ela vai passar o contato aqui tudo direitinho, como encontrar. Ela que trabalha aqui em Salvador, trabalha também no interior, mas tem um atendimento online também que é muito bacana. Ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom, Ana? Tá bom, muito obrigada, tô ligada. Um abraço, minha querida. Ouviu o que ela disse direitinho? Ouvi sim, obrigado, Ana, minha xará. Olha aí, coisa boa. Bom, ô Tatiane, me diga uma coisa, Tatiane, como o pai ou a mãe pode perceber que está sendo aí mais controlador do que acolhedor? Quando é que começa a perceber? Infelizmente, os pais, quando eu digo os pais, eu também me incluo, porque esse processo é um processo de aprendizado a E cada eu também, dia, sim, não é isso? sim. Então, na maioria das vezes, a gente se compara. A mãe de fulano, a minha mãe, a mãe da minha amiga, a gente começa a fazer uma comparação. No processo de comparação, você começa a se perceber como você está se saindo. Uma dica muito bacana é quando as filhas ou os filhos de os amigos de seus filhos adoram você. Quando ele começa a gostar de você, você começa a perceber o que é tão bom que os amigos dele gostam, que eu posso começar a potencializar. O que é que os amigos falam sobre as próprias mães? Eu costumo fazer muito isso. Quando minha filha está com as amigas, eu sempre ouço o que essas meninas falam. Sim. É uma forma também de eu criar um indicador. Ó, se elas estão falando isso da mãe, eu tenho que começar a me policiar. Minha filha também deve estar falando de mim em outras situações. E entender também que nós não precisamos ser o tempo todo 100%. Nós não somos 100% em nada na vida. O processo de família é um processo de aprendizado, de crescimento. Eu me considero uma super mãe, uma mãe maravilhosa, a melhor carreira que eu já tive na vida. Minha filha pode não pensar da mesma forma. E tá tudo bem, porque é a fase dela. Mas eu preciso entender por que ela não pensa dessa forma. O que a mãe dela pode melhorar? Eu tenho que perguntar ao meu próprio filho. A melhor maneira de você resolver qualquer problema na sua casa é quando você permite a relação olho no olho. O que eu posso mudar? E falar isso sem medo de ser crucificada, julgada, criticada. Uma outra coisa que é muito importante, que eu percebo muito no consultório, é a comparação. Porque a mãe de ciclana é muito boa, porque a mãe de fulano é muito boa. Você também é muito boa. Sim. Mas no que você é boa? No que o outro também é bom? A gente precisa começar a se concentrar dentro da própria casa, dentro do nosso lar. Se eu não sei isso, eu vou aprender. Se eu não consigo lidar com isso, eu vou buscar quem pode me ajudar. As pessoas têm receio de procurar especialistas porque elas acham que elas não estão prontas para ouvir a verdade. Às vezes, isso vem mais dos pais, os homens. Não buscam ajuda porque não precisa. Só que a criança está o tempo todo sinalizando que precisa. Não há diálogo naquela família. Os pais brigam o tempo todo. São problemas financeiros que impactam a criação dessa criança. Como é que você não está buscando ajuda? Quando você está com dor de cabeça, você vai para o neurologista. Quando você está com problema na coluna, você vai procurar um especialista. Por que eu estou tendo problemas em educar meus filhos? Porque eu não posso pedir uma orientação de um profissional. Um profissional que tenha empatia, um profissional que você confia, um profissional que tenha experiências e um profissional que também seja transparente e te diga, olha, eu vivi isso com minha filha. Vários casos acontecem no meu consultório, eu digo, olha, eu sei o que é isso. Eu passei. E a forma que eu passei foi desse jeito. Possa ser que com você seja diferente. Quando eu estou no trabalho de psicopedagogia, eu sempre digo aos pais uma maneira que eles podem lidar com aquela realidade.
E eles podem olhar para mim, como já aconteceu, e dizer, ó, Tatiane, não funcionou. Não tem problema, vamos tentar de novo. Tem outra forma. O que é importante é que as pessoas não podem se cansar. Porque o processo é um processo eterno. É um vínculo constante. Ele vai carregar sua herança, você vai carregar a herança dele, é uma relação genética, uma relação hereditária. Todas as lembranças que você promover para o seu filho vai ser, de alguma maneira, lá na frente, repassada. Ou para os próprios filhos dele, ou para eles quando se tornarem adultos. Muito bem. Ô, Tatiana, essa pergunta que eu vou te fazer agora é um pouco complicado, mas eu tenho que perguntar, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da orientação da sexualidade, né? Isto por quê, Reis? Porque a mãe pode conversar muito bem abertamente com a filha, explicando tudo direitinho. O pai também deve também. Você entendeu minha pergunta? Entendi. E isso essa pergunta que você está fazendo, com certeza. Chega no consultório também. Chega e as pessoas devem estar batendo palmas, porque muitas Sim. perguntam isso. Como é que eu abordo esse assunto? Sim. Né? A primeira coisa. A mãe pode ter vergonha de explicar para a filha? Claro! E a filha com vergonha de perguntar para a mãe? Claro! E aí, claro. como resolver a situação, Tatiana? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: nós não fomos educadas para ter esse tipo de conversa com os nossos filhos. Sim. Eu digo Tatiane porque eu sou novinha ainda, eu tenho 47 anos, então eu não vivi essa realidade. Ainda era um tabu. E eu precisei de ajuda para trazer isso para minha filha. Eu busquei ajuda. Então, se de repente você, mãe ou pai, está com uma dificuldade em entrar nesse assunto, não se antecipe. Se ela não trouxe isso, se ela não abordou, se ela não tirou dúvida sobre isso, não puxe esse assunto, porque você vai terminar plantando uma semente que o terreno ainda não está fértil. Agora, a criança traz essa informação. Busque a maneira mais pedagógica. E quando ela te perguntar, devolva a pergunta. Então, por exemplo, mamãe, o que é sexo? Uma frase simples. A primeira coisa que você tem que perguntar para sua filha é: onde foi que você ouviu falar? Sim. Quando você leva a pergunta, primeiro que você está tendo tempo para absorver a informação. Sim. Né? Porque você tomou um susto com essa pergunta. Então você respira. Se tiver um copo de água, você até bebe para relaxar um pouquinho. Segunda pergunta: por que você quer saber? Muitas das vezes ela ouviu essa palavra e interpretou erroneamente. Outras vezes ela ouviu alguém falando em um contexto que ainda não está na idade dela. Ou ela assistiu um filme e falou sobre isso. É a partir destas respostas que você vai começar a enunciar essa explicação. Lembrando que tem que ter um limite. Então vai chegar um momento que você ainda vai brincar. Olha, para a sua idade, sua explicação é até aqui. Quando você ficar um pouquinho mais velha, eu explico um pouco mais. Mas qualquer dúvida, volta para mim e me pergunta de novo. Olha aí, gente, que maravilha, viu? Então, mãe, não tenha vergonha de responder. Não tenha vergonha. Pai, não tenha vergonha de conversar com seu filho. É melhor conversar, né? Do que ele procurar informação lá fora, procurar saber lá fora. Não é verdade? É verdade. E os pais, eles também sentem vergonha de falar com os filhos, os pais homens. Então, se a família não tem essa transparência, veja qual dos dois tem uma afinidade melhor com suas filhas. Porque, apesar do pai e a mãe gostarem muito da criança, mas a criança sempre tem uma afinidade para determinados assuntos. Então, minha filha, por exemplo, quando ela quer dormir até mais tarde, ela procura o pai. O pai é um pouquinho mais flexível. Quando ela quer saber a roupa que ela vai vestir, ela pergunta à mãe. Então, a criança sabe para onde ela vai. Comece a sentir, a interpretar a tendência da sua filha. Então, se ela tem uma conversa muito mais fluida com o pai, permita que o pai converse. E depois você vai lá e dá uma olhadinha se a conversa saiu como se esperava. Olha aí, gente, que maravilha. Bom, agora em uma perspectiva humana, Tatiane, e também espiritual, como o perdão e a reconciliação pode restaurar a relação entre pais e filhos? E essa pergunta é importante porque até nas terapias individuais, uma das grandes dificuldades do ser humano é perdoar. Porque o ser humano acredita que, alguns dos seres humanos acreditam que perdoar é esquecer. Você não esquece. Quando nós falamos em perdoar, nós estamos falando em liberar, deixar para trás, para que você siga. O que impacta a nossa vida em prosperar ou não, muitas das vezes, é a falta de perdão.
Perdoar é muito difícil e muito desafiador, porque quando você estabelece o perdão, você está abrindo mão daquilo que você acreditava ser imperdoável, então é sua cultura. O perdoar está associado àquilo que você entende de certo e errado. E alguém te pedir perdão por algo que você entende que é errado é muito desafiador, porque afeta também a sua criação, a sua educação, a sua história. Sempre que você pensar em alguém e precisar dar esse perdão, analise a história daquela pessoa. A gente só pode dar para alguém o que a gente tem. Eu não posso te dar perdão se eu nunca fui perdoada. Sim. Eu não posso dar amor para minha filha se eu não fui amada. Eu não posso ser fiel para o meu marido se a história dos meus pais é de traição. Então a gente só pode dar o que a gente tem. Ah, Tatiana, então quer dizer que se eu não tive nada daquilo eu não vou dar? Vai, mas você precisa aprender e reconhecer que tem algo na sua história que você precisa primeiro se perdoar. Depois que você se perdoar, você vai olhar para a história do outro. Quantas vezes a gente culpa alguém por algo que ele fez? Mas o que é que levou aquele alguém a fazer aquilo? Quando você conhece aquela história, você se comove, você se sensibiliza. E a partir dali você começa a ter um olhar diferente. Pronto, perdoei, e agora? Agora você segue. Claro que é um processo tenso, denso e contínuo. Mas o perdão não é esquecer. O perdão é mais sobre você do que sobre o outro. Porque quando você perdoa, você anda mais um passo e segue a sua vida de forma mais leve. Pois é. Dá essa oportunidade para voltar aqui em outro momento, para a gente poder, com outro tema muito importante, né, para a gente também conversar aqui com o nosso povo. Pode ser, Tatiana? Claro, você manda. Então tá confirmado. Agora, Tati, me diga uma coisa, Tatiane Pimentel, psicanalista. Aonde encontrar a Tatiane para um atendimento, Tatiane? Me diga aí. Pronto, eu atendo em Salvador, em Vilas do Atlântico e atendo online. O meu telefone é 719-9256-6857, é por WhatsApp. Tem também o Instagram, que é o Tatiane Pimentel Psique. E eu atendo casais, família, grupo, pais, filhos, a partir de 4 anos de idade. Passa todos esses contatos para o meu zap aqui, porque eu vou passar esses contatos aí, porque o povo vai me procurar, viu? Que bom, que bom. Viu? Gostou do nosso bate-papo? Ah, gostei. E Viu? você é um queridíssimo, Oh, meu Deus do céu. queridíssimo. Obrigado, Tati. Vai voltar aqui. Vamos ver se no início do próximo mês a gente, viu? Você vem aqui pra gente com mais um tema, a gente levar essas informações tão precisas, né, para o nosso povo. Um abraço grande para você, viu? Eu que agradeço. E ouvintes, vocês não sabem como essa pessoa é. Super acolhedora, uma pessoa agradabilíssima. E para mim vai ser uma honra retornar. Obrigada pelo convite e foi um momento muito bacana. E obrigado por essa parceria com a gente, viu? Abraço, Tati. Vai com Deus, Muito tá bom, minha obrigada. querida? Obrigado.